A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janerson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E dessa feita, pessoal, vou comentar com vocês a lição da classe de jovens, segundo trimestre da CPAD. Nesse trimestre nós vamos estudar muito a respeito das duas epístolas à igreja de Tessalônica, primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. Vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que Deus em Cristo vai abençoar poderosamente o nosso coração. Se você ainda não é aluno do nosso canal, aproveita, se inscreve e faça assim um dos nossos alunos. Ative o sininho também, para que você possa receber todas as nossas notificações sempre que a gente estiver postando aula nova aqui no canal. Se você já é aluno, aproveita, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a chegar mais longe. Quero lembrar você que o material dessa aula eu já estou deixando disponível em um link na descrição do vídeo e também um comentário abaixo. É só você clicar e baixar o arquivo em Word. Se você estiver interessado pelo arquivo em PowerPoint, sempre no domingo que antecede a lição, a gente envia o material para você sim. É muito fácil, é só você deixar aí o seu e-mail e deixar também o seu comentário, dizer o que é que você está achando, dizer se você está gostando. E eu acredito que Deus em Cristo vai abençoar poderosamente as nossas vidas e eu vou ficar muito feliz em nome do Senhor Jesus. É claro que eu quero lembrar você que essa aula está disponível para que você possa se preparar para ministrar bem na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Então vamos que vamos? Vamos estudar a primeira lição do segundo trimestre da CPAD, Classe dos Jovens, em 2018. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. A lição de número 1 da classe dos jovens fala exatamente sobre a introdução às cartas aos Tessalonicenses. Essa introdução também nos traz a orientação daquilo que nós vamos estudar no decorrer desse trimestre. As duas epístolas são a base do nosso estudo, então é importante que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, leia as epístolas aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. E eu acredito que Deus em Cristo vai te dar uma orientação muito boa ao estudar essas lições no decorrer desse trimestre. Nós estamos aqui para aprender juntos, então não se esqueça de sempre apresentar aos seus alunos o texto bíblico da lição. Ele é muito importante para a nossa orientação em sala de aula. Não se esqueça de apresentar a síntese, assim também como os nossos objetivos específicos. Eles são muito importantes para a ministração da aula de hoje. E eu creio que Deus em Cristo vai abençoar poderosamente a nossa vida em nome do Senhor Jesus. A lição também é composta do texto do dia. Esse texto do dia é importante que você leia com os seus alunos em sala de aula. Nossa lição está dividida em 3 pontos e é importante você expor os 3 pontos para os seus alunos, até mesmo para que eles possam ter noção daquilo que vai ser ministrado por você na Escola Bíblica Dominical. É importante você colocar isso em um quadro ou de repente na sua exposição no PowerPoint. Isso vai ser legal até mesmo para que os seus alunos possam esperar o conteúdo que você vai ministrar a seguir. Nesse trimestre nós iremos estudar a Igreja do Arrebatamento, o padrão de Tessalonicenses para esses últimos dias. Essa lição faz parte do segundo trimestre da CPAD, Classe dos Jovens. Ela é comentada pelo pastor Tiago Brasil. E essa lição, querido professor, está dividida em 13 ministrações, em 13 aulas, que eu quero apresentar para vocês uma a uma, até mesmo para que você possa expor para os seus alunos que tiverem com a revista em mãos, para que nós possamos aprender juntos aquilo que vamos desenvolver em todo o trimestre, antes mesmo da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, que fala sobre a introdução às duas cartas à igreja de Tessalônica. A primeira lição fala sobre a introdução às cartas aos Tessalonicenses. A segunda lição vai tratar sobre a alegria pela uma nova vida em Cristo. A terceira lição vai falar sobre o fruto de um trabalho zeloso. A quarta lição vai trabalhar sobre conservando uma vida frutífera. A quinta lição, vivendo uma vida santa. A sexta lição, vivendo uma amorosa honestidade. A sétima lição, a nossa esperança na vinda do Senhor. A oitava lição, a vida cristã e a estima pela liderança, será a oitava lição. A nona lição,
coragem em meio à perseguição. A 10ª, a manifestação do anticristo e o dia do Senhor. A 11ª, firmes na verdade e na graça de Deus. A 12ª vai tratar a respeito de uma vida exemplar diante de Deus e diante dos homens. E a última lição desse trimestre vai trabalhar sobre conselhos para a vida. Essa lição está dividida em 13 aulas. E eu acredito que nós vamos desenvolver isso muito bem no decorrer desse trimestre para a glória de Deus. Vamos então entrar na introdução da epístola, das duas epístolas à Igreja de Tessalônica, aqui em nome de Jesus. Há uma razão muito importante para não duvidar da autoria dessa epístola. A primeira carta à Igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 1, ou 1 Tessalonicenses 1:1, já declara que essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Essa epístola foi escrita no ano 50 a 51 da era cristã. E acredita-se que essa foi uma das primeiras epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. É claro que a ocasião por qual Paulo escreve essa epístola é uma ocasião no momento em que Paulo está sendo expulso da cidade de Tessalônica, e ele escreve essa carta diretamente da cidade de Atenas para os irmãos que estavam ali em Cristo Jesus. Paulo escreve essa epístola de Atenas, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, e também Atos, capítulo 17, versículos 16 a 34. Ele escreve exatamente em um momento em que ele está preocupado com a igreja que acabou de nascer na cidade de Tessalônica. De acordo com a própria Bíblia, Paulo chega a Tessalônica e evangeliza, prega a palavra do Senhor e ali estabelece um grupo de irmãos como igreja do Senhor Jesus naquela cidade. Mas nós somos informados, à luz de Atos, que o próprio Paulo é expulso da cidade de Tessalônica, expulso por causa de alguns judeus que se encontravam ali. Paulo prega em Tessalônica, de acordo com a Bíblia, durante 3 sábados, ministrando a palavra de Deus. Foi o tempo preciso para estabelecer uma igreja. Foi o tempo ideal para o Espírito Santo operar no coração das pessoas que receberam a mensagem de Cristo Jesus. Mas em meio à perseguição, Paulo então é expulso da cidade e na cidade de Atenas ele escreve exatamente essa carta, se preocupando com os irmãos que ficaram ali, que estavam acabando de receber a fé. Tessalônica era a principal capital da Macedônia. E é claro, querido professor, que nós precisamos desenhar isso para os nossos alunos. Ela era a principal capital da Macedônia, além do que, naquela época, a cidade já possuía provavelmente mais de 200 mil habitantes. E na cidade já havia algumas sinagogas. E foi por ali onde Paulo iniciou seu ministério da pregação do Evangelho. A cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante naquela época, além do que era uma cidade que possuía um grande comércio, uma cidade também que possui uma grande população. É claro que Paulo é um estrategista da fé, um grande missionário, e ele decide pregar a palavra naquela cidade. É claro que aqui também há a mão de Deus, há também a orientação do Senhor para Paulo ministrar naquela cidade, quando nós vemos a revelação do Senhor em sonho, dizendo para Paulo, passa a Macedônia. E Paulo chega exatamente nessa cidade para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E antes de comentar sobre a carta ou as cartas à igreja de Tessalônica, a gente precisa entender a importância dessa cidade. E em Tessalônica, Paulo passou uma implacável perseguição. E é interessante que nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos também observar os detalhes que a mesma acaba revelando para nós. John Stott chega a dizer que foi nesse ambiente de perseguição que o evangelho floresceu em toda a Europa. A Bíblia informa que Paulo foi perseguido e expulso da cidade. E é exatamente no útero da perseguição que Deus gera uma igreja fiel, uma igreja que persevera em meio à luta. A perseguição, irmãos, ela não está aí para acabar com a igreja, mas a perseguição acaba fortalecendo a fé dos irmãos e produzindo frutos para a igreja. Paulo foi perseguido em Tessalônica, foi expulso daquela cidade,
mas saiu dali deixando frutos, estabelecendo a igreja para a glória de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, o próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer que o evangelho chegou àquela cidade não somente em palavras. Lembre-se que ele pregou apenas em 3 sábados. Mas ele faz questão de dizer que o evangelho também chegou em demonstração do poder do Espírito de Deus. Corações foram atingidos e vidas foram transformadas ali. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, nós somos informados que os gentios, aqueles que receberam a fé, abandonaram os seus ídolos e passaram a seguir a Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8 diz que aqueles que se converteram a Cristo se tornaram modelo para os demais, modelo de cristãos. Em um curto espaço de tempo, eles se tornaram pessoas que estabeleceram uma fé em Cristo, uma fé gloriosa, uma fé que demonstrou exatamente a revelação da palavra de Deus através do apóstolo Paulo. E é interessante que nós observamos isso, esse registro, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lembre-se que Paulo pregou apenas 3 sábados naquela cidade. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, aquela igreja se tornou uma agência de pregação em toda a região. Observe o que a palavra de Deus está dizendo. Aquela cidade possuía mais de 200 mil habitantes. Paulo prega ali somente durante 3 sábados. E a palavra de Deus é estabelecida e vidas são transformadas. Quando observamos Atos capítulo 17, versículo 1 ao 9, nós percebemos que Paulo estabelece aquela igreja com algumas estratégias. Tem alguns objetivos fantásticos que nós observamos ali. Vamos observar o texto, vou destacar para vocês, até mesmo para que você possa estudar em sala de aula. Leia com seus alunos Atos capítulo 1, Atos capítulo 17, versículo 1 ao versículo 9. Atos 17, 1. Nós percebemos que Paulo estabelece naquela cidade ali uma igreja por estratégia missionária. Atos 17, 2. Paulo estabelece ali nas sinagogas uma ponte da pregação para o evangelho. Paulo é um estrategista, ele estabelece uma pregação a partir das sinagogas. Atos 17, 3. Nós descobrimos que a essência da pregação de Paulo está estabelecida em Cristo. Além de ter estratégia, além de utilizar a ponte, que é as sinagogas, Paulo estabelece a essência da pregação. E é essa essência que eu e você, como professor, devemos estabelecer em sala de aula, apresentar Cristo através do poder do Espírito Santo. Atos 17, 5 e 6. Mesmo com toda a estratégia missionária, mesmo estabelecendo ali a ponte da pregação, mesmo trazendo a essência da pregação do Evangelho, que é Cristo, nós encontramos que Paulo recebe ali a resistência dos judeus. Pregar a palavra de Deus é uma bênção, mas pregar a palavra de Deus também encontra barreiras. Mas pregar a palavra de Deus também é encontrar barreiras, e o próprio apóstolo Paulo encontrou essas barreiras em Tessalônica. E Atos capítulo 17, versículos 7 a 9, nós encontramos Paulo sendo expulso da cidade de Tessalônica por causa da pregação do Evangelho, por causa de Cristo. Ele prega apenas em 3 sábados ali naquela cidade. E pregando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho, a palavra de Deus foi estabelecida nos corações, mesmo em um período de perseguição. Você observa muito bem nos últimos versículos do capítulo 17, versículo 1 a 9, que o apóstolo Paulo é expulso daquela cidade ali pelos próprios judeus. Quando Paulo saiu de Tessalônica, querido professor, ele ficou preocupado com o futuro daquelas vidas que aceitaram a Cristo naquela cidade. Ele não descansou, ele não acalmou seu coração até encontrar-se com Timóteo. No capítulo 2, versículo 1 a 5, nós encontramos isso na primeira carta. E receber as notícias daqueles irmãos que estavam firmes em Cristo ali naquela cidade. E no capítulo 2, da primeira carta, versículo 20, o próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer, depois de ter recebido as notícias de Timóteo sobre os irmãos que ficaram ali, firmes com o Senhor, ele faz questão de dizer que aqueles irmãos são a alegria do seu coração, porque eles permaneceram firmes através da ministração da palavra de Deus. Então, Paulo escreve 2 cartas
para retirar algumas dúvidas de alguns irmãos que tinham aceitado a Cristo, aceitado a fé. Lembre-se que foram apenas 3 pregações, 3 ministrações em 3 sábados que Paulo ministrou, e ele foi perseguido e expulso da cidade, e ele agora escreve 2 epístolas para poder orientar os irmãos, porque algumas dúvidas foram surgindo no meio do caminho. Quando Timóteo traz a notícia, ele traz essa notícia a Paulo, e Paulo procura orientar aqueles irmãos a lei. William Barclay, um grande estudioso do Novo Testamento, acaba sinalizando em 6 pontos os problemas que foram encontrados na igreja de Tessalônica. E esses 6 pontos são respondidos nas cartas. O primeiro é que a pregação da volta de Cristo através de Paulo produziu um efeito contrário. Não era algo esperado, e os irmãos ficaram com muitas dúvidas a respeito da volta de Cristo. É por isso que Paulo dedica o capítulo 4 inteiro para responder a respeito da volta do Senhor na primeira epístola aos Tessalonicenses. Também havia uma confusão a respeito do destino dos crentes, aqueles que morreram com Cristo, morreram em Cristo, a respeito da sua morte. Qual seria o destino deles? É interessante que Paulo também responde no capítulo 4 isso para os irmãos, especialmente no versículo 13 a 18. Outra coisa, havia também uma tendência em desprezar a autoridade, e Paulo dedica o capítulo 5, versículo 12 a seguir, exatamente para orientar os irmãos a respeito da autoridade. Havia também uma tendência a recair da imoralidade. Paulo, no capítulo 4, versículo 3 a 8, orienta os irmãos para tomarem cuidado com isso. Lembre-se que ele está escrevendo para novos convertidos. Capítulo 2, versículos 5 a 9, existia uma resistência ao apostolado do querido Paulo. E Paulo escreve para orientar os irmãos a respeito do seu apostolado, do seu chamado. Capítulo 4, versículo 9 e capítulo 5, versículo 13 da primeira epístola, nós percebemos que Paulo escreve exatamente para cuidar de alguns sinais de divisão que estavam surgindo naquela igreja. Paulo escreve essa epístola para poder orientar os irmãos na fé. Paulo escreve essa epístola para poder orientar o povo de Deus a seguir a Cristo de todo o coração. Lembre-se que ele está ministrando para novos convertidos, depois de ser perseguido e expulso da cidade. Lembre-se também que ele ministrou ali somente durante 3 sábados nas sinagogas. E agora ele está pregando a palavra de Deus através das suas cartas para orientar os irmãos em Cristo Jesus. A segunda carta foi escrita exatamente para esclarecer as confusões a respeito da vinda do Senhor. Para você ter ideia, tinha alguns irmãos que estavam deixando de trabalhar e dizendo que estavam apenas aguardando a vinda de Cristo e queriam viver na maré mansa. E aí Paulo escreve para orientar os irmãos que eles deveriam trabalhar, e trabalhando, aguardando a vinda de Cristo. E aquele que não trabalhasse não deveria comer. Paulo escreve isso para orientar bem os irmãos. E ele escreve a segunda carta porque ele acabou recebendo notícias adicionais dos irmãos que ficaram ali. Ele fica sabendo que alguns irmãos estavam enfrentando grandes perseguições por causa da fé, mas estavam perseverando no Senhor. E ele também fica sabendo que já tinha uma turma na igreja afirmando que Cristo já tinha retornado. Por isso ele escreve a segunda epístola para orientar os irmãos. Eles entenderam mal a afirmação que Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 1 a seguir, sobre a volta de Cristo, que o Senhor viria como ladrão. E alguns já estavam espalhando a notícia que o Senhor já havia retornado. Capítulo 2, versículo 2 e 3. E Paulo se preocupa em orientar aquele povo de Deus. Pensa na confusão. E Paulo escreveu a segunda carta exatamente como um pastor que se preocupa com seu rebanho, como um pastor que se preocupa com a igreja do Senhor, uma grande responsabilidade pastorear. E é por isso que Paulo está escrevendo para aquele povo de Deus que recebeu a carta. Querido professor, a partir de agora você vai perceber que ao ministrar a sua lição e dividir também os pontos, vai ficar mais fácil para a gente poder explicar em sala de aula. É muito importante você ler os versículos com seus alunos e apresentar exatamente a importância dessas 2 epístolas para a glória de Deus. A nossa lição, como eu já falei para você, possui 3 pontos.
E em cada ponto possui também alguns subtópicos que eu vou estar dividindo com vocês. A partir de agora eu vou comentar um a um e eu acredito que Deus em Cristo vai nos abençoar para a glória dele. O primeiro ponto da nossa lição do primeiro trimestre da CPAD em 2018 da classe dos jovens, que estuda aí as duas epístolas aos Tessalonicenses ou a igreja de Tessalônica, procura trabalhar sobre relacionamentos que edificam. É claro que o autor da lição aqui está demonstrando que Paulo é um grande pastor que está se preocupando com aqueles irmãos que permaneceram ali na cidade de Tessalônica. Paulo foi expulso daquela cidade, mas Paulo escreve para aquela igreja. Paulo recebe notícias de Timóteo sobre aqueles irmãos, seu coração se alegra, mas Paulo também fica sabendo de alguns problemas que os irmãos estavam causando ali por não entender bem a respeito da pregação do Evangelho. E Paulo, como um grande pastor, está discipulando esse povo de Deus, está orientando o povo de Deus. E é claro que a gente precisa passar por um bom discipulado, um discipulado através das Escrituras, um discipulado pela Palavra de Deus. E o primeiro subtópico do ponto 1 fala quando o nosso cuidado manifesta o amor do Pai. Porque Paulo estava demonstrando tanta afeição para um grupo de cristãos que se converteu há pouco tempo. Nós somos informados que o povo de Deus se converteu em Tessalônica apenas em 3 pregações do apóstolo Paulo. Por que ele está preocupado com esse povo de Deus, com esses novos convertidos? É claro que aqui há uma demonstração desse amor de Deus no coração do apóstolo Paulo. Aquela não era uma igreja rica, aquela não era uma igreja que possuía posses financeiramente, mas era uma igreja que possuía o povo de Deus. E Paulo se preocupa com aqueles irmãos. Atos capítulo 17, nós sabemos que a multidão que se converteu, as pessoas que se converteram, melhor dizendo, em Tessalônica, não foram capazes de garantir a segurança do apóstolo Paulo, até mesmo porque ele foi expulso da cidade, foi expulso da lei. E em Atenas ele escreve essa epístola. Aquela igreja era uma igreja pobre, uma igreja pequena. E aqui nós percebemos algo que é interessante. O que pode justificar aqui a atitude do apóstolo Paulo em amor por aqueles irmãos? O que pode trazer o olhar de Paulo com o coração de Deus para aquele povo que se converteu em Tessalônica? A resposta mais adequada a essa atitude do apóstolo Paulo é o amor de Deus no coração desse pastor. Ou seja, a postura do apóstolo Paulo acaba materializando o amor de Deus, o zelo de Deus por aquelas vidas que estavam ali em Tessalônica. É claro que esse zelo também é manifestado na minha vida e na sua vida, na vida também dos seus alunos. Esse zelo é algo trazido pelo Pai, porque o Pai comprou também aquela igreja, assim também como comprou você que está me assistindo. Quando vivenciamos isso, estamos vivenciando também a maturidade cristã, a maturidade que nos ajuda a crescer em Cristo. É claro, querido professor, que a gente precisa cultivar isso diariamente, cultivar com os nossos alunos. Você que ministra a aula, você é um pastor desse rebanho que Deus te confiou. E é claro que você precisa demonstrar esse zelo para a glória de Deus e ensinar o seu aluno também a fazer discípulos e demonstrar esse zelo para com os outros, assim como o apóstolo Paulo realizou com os irmãos em Tessalônica. O subtópico de número 2 fala exatamente quando a distância enfraquece os relacionamentos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 e 18, nós somos informados pelo apóstolo Paulo que em várias vezes ele desejou ir visitar aqueles irmãos para fortalecer o relacionamento, mas infelizmente ele foi impedido em várias circunstâncias. Entretanto, não era a distância, não era a ausência do apóstolo Paulo naquela época que faria aquela relação entre os irmãos e o apóstolo se deteriorar. Capítulo 2, versículo 19 e 20 da primeira carta aos Tessalonicenses, nós percebemos que o apóstolo Paulo demonstra, mesmo sem a comunicação que nós temos hoje, mesmo sem os recursos que nós possuímos, ele demonstra o seu amor e a sua alegria em receber notícia daqueles irmãos ali. E aqui nós aprendemos uma lição com o apóstolo Paulo. Aprendemos que a qualidade que nós possuímos em nossos relacionamentos é desenvolvida a partir da importância que damos à pessoa que nós possuímos esse contato.
Paulo dava uma importância muito grande para os irmãos que estavam em Tessalônica. E você, querido professor, tem dado essa importância para os seus amigos, para o seu contexto de amizade? Os seus alunos têm feito isso? E é claro que em um tempo de comunicação instantânea, a qual nós estamos vivendo, nós estamos percebendo que as pessoas, ao invés de se aproximarem com carinho, como o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Tessalônica, com aqueles irmãos que estavam ali, as pessoas estão se afastando e construindo cada vez mais muros e barreiras nos relacionamentos de amizades. E o subtópico de número 3 fala que a correspondência amorosa se tornou palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 6 da primeira carta aos Tessalonicenses, o próprio Paulo fica feliz em receber as notícias que Timóteo trouxe sobre aqueles irmãos ali. E Paulo então escreve essas duas epístolas para aquela igreja. Paulo, ao escrever as epístolas aos Tessalonicenses, não imaginava, agora eu vou escrever palavra de Deus. Não, de maneira nenhuma. Ele escreveu uma carta, uma correspondência com a alegria do seu coração, com orientação ao povo de Deus. E é claro que a maioria dos escritores do Novo Testamento também não pensavam isso. Todas as epístolas que nós possuímos, especialmente as de Paulo, são epístolas que foram escritas para tratar de problemas da igreja, trazendo uma orientação para o povo de Deus que estava recebendo essa carta. E graças a Deus que essas epístolas se tornaram palavra de Deus, e hoje, ao invés de ser uma mensagem somente para a igreja de Tessalônica, se tornou uma mensagem universal para todas as igrejas. E essas cartas se tornaram palavra de Deus, palavra para o nosso coração, palavra para a nossa orientação. Um discipulador, um pastor que cuidava do seu rebanho. Paulo, cuidando dos irmãos de Tessalônica, escreveu essa carta amorosa para aqueles irmãos. Essa carta que se tornou hoje palavra de Deus para nós. E ao ler as Escrituras, ao ler essa palavra, nós percebemos exatamente o carinho desse pastor para com aqueles irmãos. E devemos aprender isso uns para com os outros em convívio de igreja e também convívio profissional, convívio social, convívio em que nós temos em nosso dia a dia. Querido professor, não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante do ponto de número 1. Leia ele com seus alunos, compartilhe e faça-os refletir. Vamos agora para o ponto de número 2 da nossa lição. E o ponto de número 2 da nossa lição vai falar sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. E o primeiro subtópico vai dizer que a carta é uma das mais antigas do apóstolo Paulo. Uma das primeiras epístolas. A epístola de 1 Tessalonicenses foi escrita no ano de 50 a 51 d.C. Essa epístola é uma das mais antigas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E é claro que essa epístola acaba desenvolvendo o contexto histórico da sistematização das doutrinas bíblicas da fé. É na epístola de 1 Tessalonicenses e 2 também que nós vamos aprender muito a respeito da vida após a morte, a respeito da vinda de Cristo. Muita coisa boa o apóstolo Paulo deixou redigida para a gente. Alguns autores e alguns estudiosos consideram a epístola de 1 aos Tessalonicenses uma das primeiras, até mesmo por causa da sua datação e o registro que está em Atos dos Apóstolos capítulo 17. Essa epístola possui um conteúdo riquíssimo para o nosso coração. E o primeiro subtópico vai tratar exatamente sobre isso, sobre essa datação, sobre a importância dessa epístola. Paulo, escrevendo essa epístola para aqueles irmãos, acabou escrevendo uma sistematização da fé e doutrina cristã. O segundo subtópico vai falar da possível estrutura da epístola, como a epístola de 1 Tessalonicenses está dividida para a nossa melhor compreensão, até mesmo para apresentar em sala de aula para os nossos alunos. O texto inicia tradicionalmente como os escritos paulinos, com a sua saudação e a sua apresentação aos irmãos. Após a saudação, Paulo agora dá um testemunho de louvor e gratidão a Deus pela fé dos irmãos que ficaram em Tessalônica. Paulo fala sobre algumas tradições judaicas e logo após, em seguida, ele traz diversas orientações práticas. Eu vou apresentar para vocês uma possível divisão da estrutura da primeira epístola aos Tessalonicenses. Esse material está disponível no link abaixo. Capítulo 1 fala sobre a salvação e a segurança em Cristo. Capítulo 2, o evangelismo e o serviço. Capítulo 3, a estabilidade da vida cristã. Capítulo 4, a força em meio à tristeza.
Capítulo 5. A santificação da vida. Como ficaria a epístola dividida para o nosso entendimento cristão? A epístola pode ser dividida em duas grandes partes. Primeiro, a recordação que Paulo apresenta. Essa recordação é dividida nos 3 primeiros capítulos. O primeiro capítulo fala sobre como aquela igreja nasceu. Depois, capítulo 2, nós vamos encontrar sobre Paulo falando sobre a nutrição ou a palavra de Deus sendo nutrida pelaquela igreja. Capítulo 3, nós vamos estudar sobre como aquela igreja foi estabelecida. E no capítulo 4 e 5, nós encontramos as exortações de Paulo. Exortações são orientações e são elas. Capítulo 4, versículo 1 a 8, exortação à santidade. Capítulo 4, versículo 9 e 10, exortações sobre a harmonia. Capítulo 4, versículo 11, exortação sobre a honestidade. Capítulo 4, versículo 13, exortação sobre a esperança, aqui é sobre a volta de Cristo. Capítulo 5, versículo 12 a 18, fala sobre o serviço do cristão. O terceiro subtópico dessa lição fala sobre uma escrita pastoral. Qual é a escrita pastoral que Paulo está trazendo aqui para os irmãos? Nós não encontramos nessa epístola nenhum texto rígido, nenhum texto pesado que o apóstolo Paulo apresenta sobre a orientação dos irmãos, mas ele apresenta um texto amoroso, um texto carinhoso para os irmãos em Cristo que estavam recebendo a palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo estava levando os irmãos a refletirem sobre a vida cristã. Paulo estava levando os irmãos a refletirem sobre a vida em Cristo. Isso é importante. Ele escreve essa epístola no ano 50-51. Ele traz essa orientação para os irmãos. Essa epístola é estruturada em duas grandes divisões. Paulo está recordando como aquela igreja nasceu, como ela foi nutrida, como os irmãos em Cristo receberam a mensagem. Paulo também está apresentando as suas exortações sobre vida santa, vida com harmonia, vida debaixo da graça de Deus. Paulo está escrevendo para um povo de Deus crer na esperança de Cristo. E está escrevendo uma mensagem para o povo de Cristo receber essa palavra. Não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante que está na sua lição para os seus alunos. E o ponto número 3 vai falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar sobre essa epístola. E o subtópico de número 1 fala sobre a autenticidade da vida cristã. A partir do século XIX, a segunda epístola de Paulo à igreja aos Tessalonicenses foi questionada. Essa epístola foi questionada pelo seguinte fato: de haver algumas diferenças sobre a explicação da escatologia paulina. E alguns estudiosos acabaram dizendo que essa epístola não era uma epístola paulina. Mas nós defendemos que essa epístola é uma epístola paulina. O que acontece aqui é somente uma resposta de Paulo de uma forma diferente a algumas dúvidas que os irmãos estavam levantando na igreja. E essas dúvidas foram levantadas pela mal compreensão sobre o texto bíblico, sobre a vinda de Cristo que Paulo já havia escrito na primeira carta. E o subtópico de número 2 vai falar exatamente sobre o porquê dessa segunda carta. Por que Paulo escreve mais uma carta à igreja de Tessalônica? Essa carta é uma carta canônica e nós acreditamos na sua veracidade e acreditamos também na sua autenticidade paulina. E também nos perguntamos por que Paulo está escrevendo essa epístola. E nisso nós tentaremos responder para você aqui em sala de aula. A resposta é uma forte ligação que o apóstolo tem com aqueles irmãos em Cristo Jesus que estavam agora sofrendo uma grande perseguição. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13 a 12. Outra possível resposta está em uma tomada escatológica que o apóstolo Paulo apresenta para os irmãos no capítulo 2 da segunda carta, versículo 1 ao 17, onde Paulo está esclarecendo algumas dúvidas que surgiram no meio do caminho sobre a segunda vinda de Cristo. E o terceiro subtópico vai falar a respeito sobre o conteúdo dessa epístola. Ela é menor do que a primeira carta e ela pode ser dividida em 3 grandes divisões, a saber. A primeira divisão está no capítulo 1. O apóstolo Paulo está animando os irmãos que estavam sofrendo uma grande perseguição. Segunda divisão está no capítulo 2. Paulo se concentra em demonstrar a discussão escatológica e em apresentar para os irmãos que a vinda de Cristo seria precedida por alguns sinais. E capítulo e ponto de número 3 e a terceira divisão
está no capítulo 3, onde Paulo oferece uma série de orientações para os irmãos que estavam cultuando naquela comunidade para poder desenvolver um bom trabalho no serviço de Cristo. Não se esqueça de apresentar nesse último ponto da sua lição o pense e o ponto importante com os seus alunos. Querido professor, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você nessa ministração. Essa é a nossa primeira lição desse trimestre. Vamos estar ministrando também mais lições. Quero lembrar você que nós estamos ministrando também a lição de adultos, a lição de jovens, como essa, e a lição de juvenis. E eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. Compartilhe aí com seus amigos, nos grupos de Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Segue a gente também na nossa rede social. Vou deixar o Instagram, o Face aí. Que Deus em Cristo possa abençoar você. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.